Ergonomia. Etimologicamente significa ciência do trabalho, sendo uma disciplina que tem como objetivo adaptar o trabalho ao homem. Procura estabelecer uma organização do trabalho à medida daqueles que os vão utilizar e viver, e é o estudo multidisciplinar do trabalho humano de modo a garantir o seu funcionamento, permitindo antever os problemas entre homem e máquina. Tem como finalidade principal adaptar o trabalho ao homem. História da ergonomia. A ergonomia apareceu na Segunda Guerra Mundial, em 1949, para substituir as formas tradicionais de resolução dos conflitos entre homens e máquinas. Surgiu então a necessidade do aparecimento de uma nova ciência, a ergonomia. Foi depois, nos meios militares britânicos, que a ergonomia teve o seu grande incremento, com a criação do grupo de estudos sobre a capacidade produtiva dos trabalhadores nas fábricas de munições. A partir do início da década de 50, com a criação em Inglaterra da Ergonomics Research Society, a ergonomia começou a sua expansão no mundo industrializado, desenvolvendo-se assim o interesse pelos problemas inerentes ao trabalho humano. Entre 60 e 80, assistiu-se a um rápido crescimento e expansão da ergonomia para além das fronteiras militares, pois o meio industrial tomou consciência da importância da ergonomia na concepção dos produtos e dos sistemas de trabalho. Os primeiros estudos centram-se no aperfeiçoamento das máquinas, às quais os trabalhadores se tinham de adaptar, algumas vezes à custa de uma longa e difícil aprendizagem. No entanto, com o aumento da complexidade e dos custos das máquinas, e simultaneamente com a imposição do valor da vida humana, surgiu a preocupação de conceber máquinas adaptadas ao homem e de criar condições de realização do trabalho mais adaptadas às características humanas. Numa perspectiva histórica, consideram-se 3 pontos fundamentais na evolução da ergonomia. Um primeiro em que o estudo se centrava sobre a máquina à qual o trabalhador se tinha de adaptar. Um segundo em que, face aos problemas levantados pelos erros humanos, o estudo começou a centrar-se no homem. E um terceiro, ou seja, o atual, em que se considera a análise do sistema homem-máquina, ou mais corretamente, homem-trabalho. Definição de ergonomia cognitiva. A cognição é o ato ou processo de conhecer que envolve percepção, memória, conhecimento, raciocínio, pensamento e linguagem, e que se junta à ergonomia para fazer a ergonomia cognitiva. Esta é um ramo da ergonomia que estuda as atividades mentais complexas e que se preocupa com a interpretação das informações, apresentando diferentes disciplinas que contribuem para ela. São os casos da fisiologia, da medicina do trabalho, da psicologia, da sociologia ou da engenharia. Importância da ergonomia. A ergonomia cognitiva tem um papel fundamental na concepção, desenvolvimento e avaliação de produtos multimédia, pois a sua otimização irá fazer com que o produto multimédia se adapte da melhor forma ao utilizador universal, rentabilizando-o. Eye tracking. O eye tracking é uma tecnologia utilizada para capturar movimentos oculares de uma determinada pessoa a analisar determinada imagem ou software. Depois disto, o software do eye tracking ajuda a analisar qual o número de fixações oculares em determinada área do ecrã ou o número de frequências que essas mesmas fixações ocorreram. Para serem melhor compreendidas as vantagens deste sistema, apresentam-se 2 casos de estudo. No primeiro é pedido ao utilizador para analisar uma imagem da conhecida personagem Wall-E e encontrar este mesmo. No segundo caso é pedido ao utilizador que navegue livremente por um site de uma banda musical. Neste caso, verifica-se que as fixações não apresentam um padrão constante, visto que cada utilizador organiza a sua mente de forma complexa e individual. Assim, a busca da personagem faz com que haja uma grande dispersão do olhar. Neste segundo caso, encontramos alguns padrões de visualização. Assim, inicialmente os olhos fixam-se no canto superior esquerdo mal se acede à página, percorrendo de seguida toda a parte superior e só depois é procurado o resto da página. Relativamente ao texto, percebe-se que os que são mais longos desencorajam a leitura e que em alguns casos prevalecem sobre as imagens, dependendo neste caso do contexto. Percebe-se também que as fontes mais pequenas captam mais a atenção do utilizador quando comparada com fontes maiores em que este só passa os olhos pelo texto, sendo que, no entanto, em textos corridos, o utilizador só lê o início para perceber se a informação lhe interessa.
No que diz respeito à navegação, conclui-se que a navegação localizada no topo da página é mais eficiente e nas imagens conclui-se que quanto maior forem, mais atenção cabe.